Falando tudo isso, a gente tem ao vivo a CPI agora. Aí quem está depondo agora é uma ex-integrante do MST, porque eles escolheram algumas pessoas para começarem essa CPI. Nesse caso agora, uma ex-integrante do MST. Vamos ouvir só um pouquinho. Eu falei que de lá não saía. Bandeira do MST. Com a bandeira. E eu falei que não saía. Aí fui para casa. Aí, como tem portaria, mandaram as pessoas que ficavam no dia das portarias, que nós tínhamos portaria, né? Cada dia era uma UNB diferente. E algumas pessoas, como que eles falavam, ó, quando a Lena chegar com o carro assim, não é para deixar a Lena entrar. Só que eu, sou atrevida, eu sempre passava. Aí, uma bela noite, foi em 2019, na quinta-feira santa, eu não lembro qual foi o dia. Eu estava no meu barraco, eu e meu esposo, fazendo janta. Quando uma pessoa me chamou, falou, Lena, você tá onde? Eu falei, tô aqui no barraco. Ela disse, olha, corre porque tem muita gente, tem vários ônibus na frente do acampamento e eles vieram para derrubar o barraco. Aí nós corremos para perto do mercadinho, como diz, corremos para perto do mercadinho, eu, meu marido três pessoas que nos acompanharam e 4 crianças, nós fomos. Quando nós chegamos lá, eles eram muita gente. Pessoal, vamos fazer silêncio, por favor, na assistência. Eles eram muita gente. Aí a gente se viu encurralado, certo? Aí nisso já ligamos para a polícia, chegaram 7 viaturas para nos dar apoio, perguntaram quem tinha chamado. Eu falei que tinha sido eu, né? Então eu estava tão desorientada que eu não perguntei o nome do oficial que me atendeu. E eu falei que aquelas pessoas estavam vindo de um outro acampamento para derrubar o meu barraco, que eu sou... Que cidade era isso? É aqui em Brasília, na Rota do Cavalo. Do lado do complexo da Polícia Civil. Aí eu falei para ele que aquelas pessoas estavam lá para derrubar o meu barraco, com o meu marido. Eu falei que eu sou mãe de família, sou avó, então eu falei para eles lá. E até antes disso, eu esqueci de relatar, quando me colocaram na plenária... Só um minutinho. Pessoal, os deputados estão todos prestando atenção. Pessoal da assistência, por favor, para que a gente não tenha... Obrigado. Quando me puseram, antes desse negócio da polícia, que eu esqueci esse detalhe, quando me puseram na plenária para falar que eu tinha que sair e tal, algumas líderes de outros acampamentos que eles se reuniam, chegaram para mim e falaram que eu tinha que sair, aonde eu questionei uma das pessoas. Que eu falei para ela, eu lembro o nome dela, Mônica, o nome dela era Mônica. Eu falei para ela, digo, a senhora me diga uma coisa, a senhora comprou a terra, a senhora é dona de alguma coisa, para que a senhora diga quem tem que ficar, quem tem que sair? Porque eu posso até sair. Se a senhora me mostrar que a senhora é dona da área, que a senhora comprou a terra, eu saio. Caso ao contrário, a senhora é tão pleiteante de um espaço para plantar quanto eu. Então daqui eu não saio. Entendeu? Tá, agora voltando ao assunto, quando a polícia chegou. Quando a polícia chegou, eu falei que aquelas pessoas estavam lá para derrubar o meu barraco. Eles me perguntaram quem eram aquelas pessoas. Eu falei, nenhum moram aqui no acampamento, nenhum. São de outros acampamentos que foram chamados para estar retirando a gente daqui. Aí foi quando os policiais tomaram frente e puseram todos para fora. Quando eles puseram para fora, nós fomos procurar dentro do mato. Achamos vários facões, achamos enxada, achamos foice, achamos aquele negócio que fala... Nós vimos aí, né? Acho que vamos até ficar com essa imagem aí da CPI do MST, que está ouvindo ex-integrantes, nesse primeiro momento, ex-integrantes do MST. A gente lembra que na última sessão os parlamentares já aprovaram os convites para ouvir 2 ministros de Lula, o da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. E não é segredo para ninguém a ligação histórica entre as gestões do PT e também os movimentos sociais, o movimento dos sem terra, dos trabalhadores rurais sem terra. Sendo assim, Tardelli, você acredita que o trabalho da comissão foca suas investigações para atingir o governo Lula? O que a gente ouviu agora é patético, né? Traz uma ex-integrante do MST que se rebelou contra o MST e o discurso é para que ela legitime a ilegitimidade do MST. Mas por que o senhor acha que ela está mentindo? Eu não estou dizendo que ela está mentindo. Eu estou dizendo o seguinte, você está trazendo um discurso. Agora,
Vamos trazer os milhares de discursos, as milhares de pessoas que estão a favor Mas podemos até trazer, mas eu acho também injusto, doutor, deslegitimar o depoimento dela. Não é deslegitimar. Ela é uma pessoa escolhida a dedo. Ela não foi assim, não jogar, olha, traga alguém que possa falar. Não, ela é escolhida a dedo. Certo? Isto, Janaína, é, para mim, a demonstração cabal que o que a CPI quer é a destruição do MST. Mas talvez seja mostrar que existem vários movimentos, inclusive os próprios deputados que foram visitar o Pontal ontem, ficaram surpresos, mesmo os que são contrários ao governo, ao encontrar vários movimentos de agricultores e muitos desses, e eu posso dizer porque eu visitei o Pontal, eu visitei esses assentamentos e muitos desses movimentos questionam essa falsa hegemonia do MST, porque é um movimento muito mais político do que de luta por terra e é um movimento que muitas vezes se apresenta como autoritário frente aos demais movimentos. Não, é um movimento hegemônico, é um movimento maior. A responsabilidade do MST é maior. É claro que você pode ter vários movimentos gravitando em torno de um movimento só. Nós nunca vamos ter um movimento reivindicatório que seja único. É a mesma coisa dizer assim, ó, o movimento negro, existem vários movimentos negros. Olha, o movimento da causa indígena, existem vários movimentos da causa indígena. Né? Nunca vai haver um só, até porque é impossível você congregar tudo em um movimento só. Agora, o fato é que o MST é o maior, o muito maior de todos eles. Certo? Por ser o muito maior de todos eles, é o inimigo maior. O que se faz, por exemplo, num depoimento desse que é inútil para qualquer espécie de apuração de nada, não se está apurando crime nenhum, olha, o que ela está dizendo. Olha, o MST é violento, me tiraram de lá. Ela está dando à CPI a legitimidade que a ilegitimidade da CPI caracteriza. Ou seja, estão começando da pior maneira possível. Não estão começando para avaliar a questão fundiária do Brasil. Estão começando a dizer o seguinte, olha o que o MST faz com os próprios integrantes do MST. Isso é, na minha opinião, querida Janaína, criminoso do ponto de vista de investigatório. Porque você já começa, evidentemente, não é uma investigação. Isso é um movimento de dizimação. Eu queria colaborar com o debate de vocês aqui, mas também colocar aqui para o nosso telespectador que está sendo discutido, né? A CPI começou e você vê aí Ricardo Salles, que é o relator da CPI do MST, vê o Tenente Coronel Zucco, presidente da CPI do MST. Ricardo Salles, deputado que entrevistei algumas vezes aqui, disse que nesse primeiro momento não queria ouvir a liderança do MST. O que está sendo ouvido agora, a pessoa que está sendo ouvida é uma ex-integrante do MST e é disso que Tardelli está tratando aqui, com muitas críticas ao movimento, portanto, ela é ex-integrante, ela não faz mais parte do movimento. Ontem, o que a Janaína trouxe aqui é que já começaram as diligências e ontem os deputados foram ao Pontal do Paranapanema, mas eles não foram investigar o movimento MST, eles foram no movimento da Frente Nacional de Luta do Campo e Cidade, da qual José Rainha faz parte, que é também um ex-integrante do MST. Então, é um outro movimento. E é sobre isso que Tardelli está dizendo aqui nesse momento, que se a CPI vai investigar o MST, ela começa mal, porque ela traz ex-integrantes e apenas pessoas críticas. É mais ou menos isso que eu entendi, né, Tardelli? Agora eu vou ouvir Janaína sobre isso. Janaína. Bom, primeira coisa, é importante entender que entre os assentados existem grupos que se alinham a movimentos e grupos que estão ali também autonomamente, pessoas que estão ali autonomamente, com famílias. Houve um programa no governo anterior, e todos sabem quantas críticas eu já fiz e faço ao governo anterior, mas de concessão dos títulos de domínio no âmbito federal, e aqui o governo do estado, de certa forma, emprestou esse programa do governo federal para outorgar os títulos de domínio para assentados. Não estou falando das grandes áreas de terra com grandes proprietários. Foram 2 projetos de lei. Estou falando dos projetos dos assentados. Foram muitas audiências públicas e o MST reiteradamente era contrário à concessão do título de domínio para os assentados, porque o fato dessas pessoas não terem o título de domínio, em certa medida, as coloca na mão do movimento.
Então, eu até levei essa discussão para a Assembleia. Até que ponto que esse movimento busca é realmente reforma agrária e autonomia para o agricultor, Janaína, ou é o poder político dele como movimento? Janaína, eu conseguiria te interromper um minutinho, ir para a CPI agora e voltar com você? Eu volto com você, só porque a gente está ouvindo... Deixa o presidente responder, pessoal. Tá certo. O relator terá o tempo que eu já estipulei e a forma com que ele vai fazer, cabe a ele decidir. Então, ele terá 10 minutos para fazer as perguntas e será respondido. Pode continuar, relator, por favor. A somatória dos meus 10 minutos ao longo das perguntas que eu quiser fazer, tantas quanto eu quiser fazer. Presidente, mas só o relator, só o relator ou os outros membros tem que zerar o tempo, presidente, do relator. Pode seguir a mesma. Se o senhor quiser, durante os seus 3 minutos, pode fazer, deputado. 5 minutos. O presidente vai ter que zerar o tempo do relator, porque eles interromperam lá. Não, e cada vez... Tem que zerar. Então, tá ali 8 minutos. Pode prosseguir, deputado. Eu queria... Bom, a senhora já descreveu que quando chegou lá já estava invadido, portanto, não vou fazer nenhuma pergunta quanto ao procedimento. Eu queria perguntar à senhora qual é a participação política ou de políticos no dia a dia da administração ou da gestão, digamos assim, daquela área invadida. Se políticos compareciam para quê? Qual é que era o procedimento ali? Como é que aquilo acontecia? Que coisas a senhora viu lá sob a ótica dos políticos? Em relação a políticos lá lá, eu presenciei uma vez só, mas não participei da reunião. Só uma vez, né? Teve uma deputada que foi convidada para participar lá no acampamento, mas eu não participei da reunião. A senhora lembra quem era a deputada? Sim. Quem? Sim. É a Érica Cocai. O tempo voltou a ficar parado, presidente. Se as perguntas estão... Muito bem. A gente está acompanhando, então, a CPI do MST. Você viu ali o relator Ricardo Salles está começando a fazer as indagações. Janaína, eu tinha te interrompido porque tinha ali uma discussão sobre o modus operandi da CPI, que poderia ser interessante para a nossa discussão aqui, e ali até uma certa briga, eu diria, entre a Sâmia Bonfim, deputada, e o deputado Ricardo Salles, que é o relator da CPI. Mas a gente continua aqui, vou te dar mais alguns minutos, ou um minutinho, para você terminar o raciocínio. Inclusive, mesmo nos movimentos urbanos, nós temos que apurar a sobreposição e a instrumentalização de vulneráveis, né? Tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes pessoas que não são dos movimentos, ou são, sob o ponto de vista formal, mas já têm uma condição econômica diferenciada, seguem para instrumentalizar, seja politicamente ou seja economicamente, aqueles vulneráveis que estão na ponta. Então, aqui na própria capital, o doutor, como ex-promotor, sabe quantas pessoas invadem para depois alugar para gente mais pobre. E quais as conexões, inclusive, com o crime organizado nesses movimentos urbanos. E você acha que isso é um número considerável, Janaína, que acabe desmontando o movimento inteiro, ou você acha que são exceções? Eu não gosto de generalizações, nem de endeusamentos. Olha, todos são heróis, todos estão fazendo ali uma reforma pró-social, nem de demonizações, de dizer que porque alguém faz parte de um determinado movimento, por consequência, automaticamente seria membro de organização criminosa ou associação criminosa ou assim por diante. O que nós não podemos fazer é deixar de apurar e deixar de ouvir as pessoas nas pontas, que em regra são as mais fracas. Então, se o intuito é dar autonomia da terra, por que é contra distribuir os títulos de domínio? Então, eu te respondo. Essas discussões, elas precisam acontecer com menos ideologia, né? Outra coisa que a gente tem que apurar, essa CPI tem que apurar. Sim. Vários membros do MST foram colocados em lugares estratégicos dentro do governo, inclusive o INCRA, sendo que essas pessoas em lugares estratégicos têm poder para decidir que área desapropriar. E muitas vezes as desapropriações são feitas por meio de invasões. Qual é o temor que eu tenho? E isso precisa ser olhado. Haver um conluio entre quem está na cabeça do órgão, entre quem está na ponta invadindo e, quiçá, até o proprietário da terra.
Porque na medida em que ganha dinheiro com a desapropriação, é necessário olhar. Então nós temos que tomar cuidado com essa generalização, olha, todo mundo ali é bandido, ou todo mundo, né, é preocupado com o social. Sim. Então é uma CPI da maior importância. Se houver um olhar técnico, se houver algum distanciamento, é uma CPI da maior importância. Vou tentar ouvir o Tardelli um pouquinho, a gente está com poucos minutos até o final. Vai lá, Tardelli. Não há distanciamento nenhum, Janaína. A CPI começa da forma mais baixa e vulgarizada possível. E eu respondo para você por que a não distribuição do título de domínio da terra, porque ele fica na mão do grande proprietário. O grande fazendeiro vai comprar esse título dele a preço módico. Ele vai ser um futuro sem terra de novo. É dar a ele um salvo-conduto para ele voltar à condição de sem terra novamente, porque ele não vai suportar o poder econômico. Esta CPI está fazendo um trabalho, a meu ver, criminoso nesse aspecto. Se ela começar assim, esta CPI, desse criminoso ambiental que é o Ricardo Salles, que jamais poderia estar na relatoria de coisa alguma relacionada à terra e meio ambiente no Brasil, ele é um criminoso citado várias e várias vezes. Ele está querendo fazer a criminalização do MST da forma mais vulgarizada possível. Eu tô assim, impressionado, eu não imaginava que eles começassem de forma tão vulgar. Claro que você vai ter no INCRA, e é isso, eu queria, e você é uma pessoa muito sensível para isso, pela primeira vez nós tivemos na FUNAI, a FUNAI entrega aos índios, aos povos originários. Nunca aconteceu. Agora está. Olha, a quem interessa a reforma agrária? Não interessa ao Ricardo Salles. A reforma agrária interessa ao assentado. Então, é razoável que se coloque alguém do MST? Claro que você tem que supor a boa-fé de todos. Olha, claro que você tem uma corregedoria geral do governo que está agindo e está fiscalizando isso. Mas é importante que você tenha os diretos interessados na reforma agrária na autarquia da reforma agrária, algo que nunca aconteceu. Então, o que está havendo agora, eu acho que nós estamos vivendo, querida Janaína, e ver que você foi ao assentamento, isso me dá um calor no coração, porque eu vejo que você... Eu sempre gostei de trabalhar em campo, em todas as minhas áreas. Se eu puder elogiar você, e eu faço elogio público, que todos o fizessem. Que todos o fizessem, que todos fossem aos assentamentos. Eu conheci a Fazenda None, no Rio Grande do Sul, que é maravilhosa. Que foi o primeiro assentamento do MST. É um modo de vida diferente, é um modo de vida socialista, mas é um modo de vida absolutamente pacífico e produtivo, e muito produtivo. O que a gente está vendo nessa CPI, né, com esse tipo de depoimento não soma nada, não agrega nada, não investiga nada. Certo? E a pergunta que o Ricardo Salles fez demonstra a má-fé desse Quem era o político que estava lá? O que ele foi fazer lá? Ele está criminalizando a política dentro de um movimento reivindicatório que é político. É mais ou menos se alguém chegasse e falasse: o Joaquim Nabuco esteve com vocês, os abolicionistas negros? Vamos prender o Joaquim Nabuco. É claro que você vai ter a força política que vai apoiar o movimento. Esta força política é fundamental para que esse movimento exista. A pergunta do Ricardo Salles é criminosa. Sim. Tardelli, tenho 2 minutos, vou dividir entre vocês dois, 1 minuto para cada, que eu quero ouvir a Janaína mais um pouquinho. O Tardelli aponta aqui que a forma como começa a CPI, a posição do relator, é desonesta porque não houve os integrantes do MST, mas houve ex-integrantes que, é claro, saíram do movimento porque tem lá suas questões. Você concorda, discorda e discorra sobre 1 minuto? Com todo respeito, eu divirjo, porque eu entendo que as pessoas, independentemente de serem do movimento, não serem do movimento, terem sido do movimento, não perdem a sua legitimidade. É o início de um trabalho, os membros do movimento, obviamente, serão chamados. Eu entendo que o senhor Stedley, por exemplo, precisa ser ouvido para explicar por que ele acompanhou o presidente Lula à viagem à China e convocou invasões em vídeo publicado durante a viagem. Então, eu tenho feito, assim, quase que um espelho entre esta CPI e a CPI do 8 de janeiro. Enquanto no 8 de janeiro se buscam conexões, liames
entre os acampados em frente aos quartéis e até mesmo aqueles que foram atacar os prédios públicos e Bolsonaro e os políticos seus apoiadores, esta CPI, em certa medida, está buscando, talvez de forma antecipada, até poupando o presidente Lula de algo mais grave, liames, conexões entre as invasões, né, que foram realizadas agora em abril, mas talvez venham até ser mais gravemente realizadas num futuro próximo, e o governo atual. Então eu vejo assim um trabalho de espelho entre as duas CPIs que são muito importantes. Tardelli, o meu questionamento, você. Olha, eu continuo dizendo que o começo da CPI é péssimo. O começo da CPI nos faz vaticinar os piores desdobramentos dela, né? E começar pela deslegitimação do movimento era exatamente aquilo que todo mundo sabia que ia acontecer. Eu volto a dizer, eu volto a insistir, esta CPI é a mesma se ela existisse há 200 anos atrás. A CPI é a CPI do senhor fundiário. É a CPI do mapa fundiário brasileiro que está concentrado na mão de Ricardo Salles e companhia. Sim. É essa gente que quer dizimar o movimento sem terra. O resultado disso não vai ser legal.